Oi! Hoje o papo é sobre algo que parece saído de um filme, mas que já é bem real nas salas de cirurgia: a cirurgia robótica. É uma tecnologia que promete uma precisão, assim, incrível e resultados que realmente mudam vidas. Só que tem um porém bem caro, que gera um baita debate. Vamos entender essa história. Pode soar estranho, né? Mas essa é a base da cirurgia robótica. É para imaginar um cirurgião que, em vez de estar ali debruçado sobre o paciente, está sentado num console, controlando braços robóticos com a precisão de um joystick. É justamente essa interface que transforma totalmente os procedimentos mais complexos. Então, o ponto principal é esse: o robô não opera sozinho, de jeito nenhum. Ele é uma ferramenta super avançada, quase uma extensão das mãos do cirurgião. O médico está o tempo todo no controle total, mas com suas capacidades, digamos, amplificadas. Isso permite uma precisão que a mão humana, sozinha, simplesmente não conseguiria ter. E não é para pensar que isso é coisa de um futuro distante. No Brasil já tem mais de 45 desses sistemas em operação, e não é em qualquer lugar, não. A gente está falando de hospitais de referência como o Einstein, o Sírio-Libanês, o AC Camargo, todos na vanguarda, mostrando que essa inovação já é uma realidade por aqui. Mas afinal, como a gente chegou até aqui? A jornada da cirurgia robótica é fascinante. Ela não apareceu do nada, sabe? É fruto de décadas de desenvolvimento, com ideias que vieram até de lugares bem inesperados, como os campos de batalha. O interessante aqui é ver a evolução. Começou com tarefas bem específicas, tipo guiar uma agulha em 1985, e foi avançando para esculpir ossos com uma precisão absurda. A grande virada mesmo veio nos anos 90, com aquela ideia militar de operar soldados à distância. E essa ideia culminou em 2001 com um feito inacreditável: uma cirurgia de verdade feita entre Nova York e a França, cruzando o oceano. Isso provou que o potencial era praticamente ilimitado. Bom, com essa história toda em mente, vamos ao que interessa. Por que tanto investimento nisso? O que essa tecnologia realmente entrega de bom, tanto para o paciente quanto para o médico? Olha, para o paciente, as vantagens são enormes. A gente está falando de cirurgias menos invasivas, o que significa menos dor, uma recuperação bem mais rápida e menos tempo de hospital. Em alguns procedimentos específicos, como a cirurgia de próstata, os resultados mostram taxas bem menores de complicações chatas como a disfunção erétil. É uma mudança real na qualidade de vida depois da operação. E os benefícios não são só para o paciente, não. O cirurgião praticamente ganha superpoderes. A visão em 3D super ampliada permite ver detalhes que seriam impossíveis a olho nu. O sistema filtra qualquer tremor natural da mão e a posição no console é bem mais confortável, o que diminui o cansaço em cirurgias longas. Tudo isso leva a resultados melhores. Até agora, parece a tecnologia perfeita, né? Mas toda essa inovação tem um preço, e é um preço bem alto. É aqui que a história começa a ficar um pouco mais complicada. Vamos começar com o custo de entrada. Para um hospital conseguir comprar uma máquina dessas, o investimento inicial é de uns 2,5 milhões de reais. E isso é só o começo, tá? Porque ainda tem os custos de manutenção, que podem chegar a 200 mil reais por ano. E além do custo do equipamento, tem o custo por uso. O aluguel do robô para uma única cirurgia pode chegar a 12 mil reais. O problemão é que esse valor, na maioria das vezes, não é coberto pelo plano de saúde. Isso cria uma barreira financeira enorme direto para o paciente. Então aqui está o dilema central. De um lado, a promessa de cirurgias mais seguras, mais precisas, com uma recuperação muito mais rápida. E do outro, um preço que torna tudo isso inacessível para a maioria das pessoas, criando uma verdadeira divisão no acesso à saúde. E essa tensão toda tem consequências bem reais. A realidade econômica é tão pesada que o próprio Ministério da Saúde, por meio da sua comissão técnica, a Conitec, recomendou não incluir a cirurgia robótica no SUS. O motivo? O custo, claro, muito elevado. Isso já define o tamanho da briga pelo acesso. Então, se o SUS não oferece e os planos de saúde costumam negar a cobertura, para onde vai o paciente? A disputa quase sempre acaba na justiça. Essa é a pergunta que muitos pacientes e suas famílias acabam se fazendo. O médico indica, diz que é a melhor opção, mas a operadora do plano de saúde diz não. E aí? Onde a lei fica nesse conflito todo? A base para a recusa das operadoras é, na verdade, bem simples. A cirurgia robótica não está naquela lista oficial de procedimentos obrigatórios da ANS. A lógica delas era: se não está na lista, não tenho obrigação de cobrir. Ponto. Acontece que, em 2022, o jogo virou.
Veio uma lei nova, a 14.454, que redefiniu o papel dessa lista. Ela deixou de ser um limite fechado e passou a ser vista como um ponto de partida, sabe? Uma referência mínima. E isso abriu uma porta enorme para os pacientes. Com base nessa nova lei, a Justiça tem decidido, de forma consistente, a favor dos pacientes. O entendimento geral é que, se existe uma prescrição médica bem fundamentada e a recusa do plano coloca a saúde da pessoa em risco, bom, essa recusa é abusiva. Isso criou um precedente jurídico muito poderoso. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A cirurgia robótica é o auge da inovação, oferecendo resultados que muitas vezes são bem superiores. Mas enquanto o acesso depender do preço e de batalhas judiciais, a grande questão continua no ar. Como a gente garante que os avanços que salvam vidas sejam um direito para todos e não um privilégio para quem pode pagar?